E aí, pessoal? Bem, paz do Senhor para vocês. Infelizmente, ontem eu não tive condições de poder conversar com os meninos acerca da brincadeira, até que o Júnior lançou uma enquete até interessante aí no grupo, acerca do livre-arbítrio, se realmente nós tínhamos livre-arbítrio. E o Denis até brincou, disse assim, se eu não quiser responder a sua pergunta, isso responde a sua pergunta? Foi até de uma forma mais ou menos assim, bastante interessante, o André até entrou também na brincadeira. Mas eu queria agora falar um pouquinho sério. Para que nós possamos falar sobre predestinação e sobre livre-arbítrio, é necessário nós falarmos primeiramente sobre 3 pontos que precedem esses 2 outros. O primeiro ponto que antecede esses 2 outros, que é de suma importância para que nós possamos compreender o que é predestinação e o que é livre-arbítrio, esses outros 3 que precedem esses 2 últimos, eles se completam entre si. Para que possamos entender os 2, teremos que entender os 3 e assim então entender esse conglomerado de tópicos. O primeiro é necessário nós entendermos um pouco sobre a história patrística. Quem foram os pais da igreja? Quais foram as suas funções? Quais eram os embates teológicos que ocorriam entre eles? E em que época viviam? Quais foram os principais pontos de discussão, de debate ou até mesmo de orientações que eram prestados? Depois de observar quem eram os patrícios da igreja, não precisa ser todos, mas os específicos de acordo com o assunto que estamos abordando, no caso, o assunto da doutrina da salvação, ou até mesmo a soteriologia. Nós teríamos que entender também um pouco sobre a presciência divina. Ora, presciência é um atributo que pertence apenas a Deus. Deus, sendo um ser presciente, ele sabe perfeitamente quem irá ser salvo, quem irá ser condenado. Será que diante desse conhecimento que Deus possui, ele intervém diretamente na vida das pessoas que irão ser salvas ou na vida das pessoas que irão ser condenadas? É necessário analisarmos também e dar uma certa atenção para essa parte da presciência divina. Depois de observarmos a presciência divina, é hora de analisarmos a questão da eleição divina. Quem são os eleitos? Por que existem eleitos? Será que existem indivíduos eleitos? Ou a igreja é eleita para a salvação? Será que nós vemos essa eleição divina de uma forma positiva com relação a indivíduo ou de uma forma negativa com relação ao indivíduo? Será que Deus elegeu a sua igreja ou elegeu indivíduos? Bem, observamos esses 3 tópicos, nós iremos descobrir algumas correntes que divergem entre si e não somente por agora há pouco. Esse debate está sendo jogado em questão aí, não é um debate recente, não é um debate novo, é um debate antigo, de muitos anos. Ou seja, 2 correntes que se afrontam, ou até mesmo que se divergem entre si. A primeira corrente é a corrente dos calvinistas, a corrente que abraça a doutrina de João Calvino, onde diz que Deus ele estabeleceu indivíduos para a salvação. Ou seja, ele predestinou indivíduos para a salvação. Já na corrente arminianista, Arminio diz que não, Deus não predestinou o indivíduo para a salvação. Deus predestinou justamente a igreja, o corpo de Cristo para a salvação. Se alguém quiser ser salvo, segundo Armínio, se alguém quiser alcançar a salvação, que essa pessoa, por sua vez, ingresse ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, sim, está predestinado para ser salvo. Tá ok? É um assunto bastante prolixo, bastante polêmico, tá certo? Nós da Assembleia de Deus, nós somos do cunho arminianistas, nós acreditamos que Deus não selecionou indivíduos em particulares para serem salvos, mas selecionou sim o corpo, a igreja, o corpo de Cristo para ser salvo. Se alguém quiser ser salvo, que ingresse no meio do corpo, para que assim então alcance também a salvação. Tá ok? Porque uma vez, um dito bastante popular, principalmente dos calvinistas, é justamente o que nós conhecemos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a gente identifica na soteriologia, principalmente a soteriologia arminianista, que o processo de salvação ele é gradativo. Por exemplo, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo dos meus pecados quando aceitei a Jesus. Estou sendo salvo porque Deus está me mantendo íntegro em sua presença por sua infinita graça. E serei salvo quando esse corpo corruptível alcançar o corpo de incorruptibilidade. Tá certo? É um assunto bastante intenso, bastante prolixo. E aqui, uma dica para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o professor Alson Salles, da STADEB,
Mas se você tiver um conhecimento, vá lá no Facebook, coloque Walson Salles e pode conversar com ele, que é uma pessoa, um presbítero nota 10, e ele fala muito bem acerca também sobre essa questão de eleição e predestinação. Também o professor Alessandro Barreto é uma referência muito boa, foram os dois meus professores lá na Estedeb. Bem, agora vem um conselho de amigo, tá, pessoal? Eu tenho alguns livros aqui em casa, esses livros aqui, eles são inacessíveis, tá certo? Infelizmente eles são inacessíveis, porque às vezes tem crente que quer tomar posse da vitória, né, do outro crente, aí não dá. Mas aí vai um cunho para que vocês possam entender, ou até mesmo pesquisar e saber aonde você vai procurar um livro de cunho teológico, você já vai logo direto a saber justamente, principalmente acerca desse assunto. Tá? Eu estou aqui em mãos com o livro Palestra em Teologia Sistemática, tá certo? Do autor Henry Clarice Thyssen, da editora Imprensa Batista Regular. Tá, ok? É um livro com linguagem bastante rebuscada. Quando a gente fala, no caso a gente está falando sobre soteriologia aqui, mas a gente pode falar, ele também fala sobre outros assuntos. Dentre esses assuntos ele aborda até mesmo um assunto bastante interessante acerca de Deus. Né? Um assunto, quando Moisés ele resolve ver a Deus, ele dá uma resposta bastante interessante. E na parte da soteriologia ele também é completo. Recomendo a vocês aí para que vocês possam comprar ou até mesmo adquirir, né, de alguma forma, na biblioteca, alugando, se você fazer um seminário, é uma coisa parecida. Muito bom. Tenho aqui também um outro livro de teologia sistemática, que é o Manual de Teologia Sistemática, da certo? Zacarias de Aguiar Severa. Esse livro ele é bastante interessante, a editora dele é a Editora Santos. Tá? É um livro muito bom também, que aborda alguns assuntos acerca da doutrina da salvação. Agora, se você quer um livro que traga para você um conhecimento mais claro, sem aquelas linguagens muito rebuscadas, que você tem que ter a necessidade de ter um dicionário, até mesmo você ler umas 10 vezes para poder entender. Você quer um livro mais simplificado, mas é simplificado, mas no entanto ele é eficaz. É um livro muito bom, eu gostei bastante particularmente. Tá? Que é esse aqui, ó, As Grandes Doutrinas da Bíblia, de Raimundo de Oliveira, da editora CPAD, tá certo? Ele é um ministro do Evangelho e automaticamente ele escreveu esse livro e o livro ele é bastante interessante. Se você for observar, existem algumas partes quando ele fala sobre a doutrina de Deus, que no caso é a teologia, a doutrina dos anjos, a angelologia, automaticamente, na parte de baixo, se dá para vocês verem aí, em cima ele coloca assim, ó, a doutrina de Deus, e embaixo ele coloca o termo científico, no caso teologia. Quando parte para a doutrina do Espírito Santo, aqui embaixo ele vai falar doutrina do Espírito Santo, melhor em cima, na parte bem destacada. E embaixo ele coloca paracletologia ou pneumatologia, para que você também tenha um certo conhecimento da questão da linguagem teológica. Né? É um livro bastante interessante para quem nunca teve uma aproximação da teologia sistemática. Agora, aqui em minhas mãos está um livro de cunho calvinista, tá? Porque é interessante você também saber algumas coisas e não saber somente um lado da moeda. Você tem que saber as duas vertentes, para que você possa saber e também você saber refutar aquilo que você não concorda, ok? Então está aqui, ó, Os Batistas e a Doutrina da Eleição, de Robert Self, tá certo? Da editora Fiel. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo meu calvinista, que acho que ele deve estar querendo me converter ao calvinismo, mas aqui eu estou seguro, tá certo? Esse livro aqui é bom para você saber mais ou menos como pensam. Aqui está também A Soberania Banida, de MacGregor, da editora Cultura Cristã. Esse livro também é excelente. Agora, para vocês entenderem um pouco mais sobre a história dos pais da igreja, a história dos patristas da igreja, existe um livro aqui, por exemplo, que ele fala principalmente sobre alguns pais da igreja que marcaram a sua época, e é interessante você observar. É esse daqui, ó, Fundamentos da Teologia Histórica, de Alderi Souza de Matos, tá, ok? Da editora Mundo Cristão. Nesse livro aqui, nós iremos observar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a história dos pais da igreja, e dentro desse livro, dentro dessa história, nós iremos também entender um pouco da história de Armínio e da história de João Calvino também. Os pensamentos, as ideias, as épocas, como eles viviam na época, quais foram os maiores embates que eles vivenciaram, e também fala sobre as Institutas de Calvino, que foram os 4 livros que ele escreveu de cunho teológico, onde abordam assuntos bastante interessantes acerca
de Deus, e no caso também uma das suas institutas fala sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E dentro das institutas de Calvino ele fala também acerca da predestinação, da eleição e do livre-arbítrio. É interessante você entender a história, porque às vezes tem pessoas que ficam simplesmente naquele embate, né, dizendo assim, eu não concordo, pronto, e acabou-se. Mas às vezes, quando para você debater, você tem que ter uma necessidade de um certo conhecimento. Você não pode conhecer somente a tua vertente, aquilo que você acredita. No nosso caso, o arminianismo. Temos que conhecer também a outra área para que possamos pesar e quando formos para o embate, nós também sabermos como o outro pensa, tá certo? Para que possamos assim então refutar e ajudar a crescer cada vez mais o nosso conhecimento, não é verdade? Então, fica essa dica aí para vocês, pessoal. Desculpe algum erro aí, alguma coisa que eu acabei falando aí, mas que Deus abençoe vocês e que a cada dia, a cada momento, possamos crescer na graça e no conhecimento. Como dizem os gregos, Arene Kyrios Adelphos. A paz do Senhor.